A Bíblia Revelada, dia 5. A dor que pede para ser ouvida. A partir de Jó, capítulo 6. Depois das palavras duras de Elifaz, Jó finalmente responde, não com rebeldia, não com blasfêmia, mas com um clamor honesto de alguém que sofre profundamente. Neste ponto da narrativa, aprendemos que a fé verdadeira não anula a dor e que Deus não rejeita orações feitas em meio às lágrimas. O capítulo 6 revela que o justo pode se sentir esmagado, incompreendido e abandonado, e ainda assim continuar falando com Deus. Jó capítulo 6, verso 1. Então respondeu Jó e disse: Oh, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo veneno bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em tais coisas, são para mim como comida fastienta. Oh, quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Isso ainda seria a minha consolação, e me alegraria no tormento que não poupa, porque não neguei as palavras do Santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força a força das pedras? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que abandona o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me tratam, como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem, se desfazem, em se aguentando, desaparecem do seu lugar. As veredas do seu caminho se desviam, sobem ao ermo e perecem. As caravanas de Temá as veem, os viajantes de Sabá esperam por elas, confundem-se por terem confiado, vêm ali e se envergonham. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me alguma coisa? Ou da vossa fazenda dai-me um presente? Ou livra-me das mãos do opressor? Ou resgatai-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei, e faze-me entender em que eu errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura pensais em reprovar palavras e que as razões do desesperado sejam como vento? Até sobre o órfão lançaríeis sortes e especularíeis com o vosso amigo? Agora, pois, dignai-vos olhar para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa. Há iniquidade na minha língua? Ou não me pode o meu paladar discernir as coisas más? Parte 2. A vida como luta, o tempo como peso e o clamor da alma. Depois de expressar a sua dor diante dos amigos, Jó agora fala diretamente sobre a condição humana.
Ele descreve a vida como serviço pesado, os dias como trabalho forçado e as noites como longas vigílias de sofrimento. Neste capítulo, Jó não discute teologia abstrata. Ele fala da experiência real de quem sofre, do corpo que dói, da mente que não descansa e da alma que se sente observada por Deus em meio à aflição. Jó, a partir do capítulo 7, verso 1. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo suspira pela sombra, e como o jornaleiro espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Quando me deito, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto me sou de me virar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele se tem encrostado e se feito repugnante. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, o meu leito aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e a morte do que a vida. Abomino-a, não viverei sempre. Retira-te de mim, porque vaidade são os meus dias. Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponhas sobre ele o teu cuidado? E cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que me puseste por alvo, de modo que sou pesado a mim mesmo? E por que não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e já não serei. A voz da tradição, a justiça de Deus segundo os homens. Após ouvir o lamento profundo de Jó, outro amigo toma a palavra. Bildade, o suíta, não fala a partir da experiência pessoal como ele faz, mas a partir da tradição dos antigos. Ele representa a voz da religião herdada, dos conceitos transmitidos de geração em geração, que tentam explicar o sofrimento humano com fórmulas fixas e respostas prontas. Este capítulo revela que tradição sem discernimento pode se tornar dura, fria e incapaz de consolar quem sofre. Jó, capítulo 8, a partir do verso 1. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas? E até quando serão as palavras da tua boca como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedirdes misericórdia,
Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não proferirão palavras? Pode o junco crescer sem lodo? Ou cresce a espadana sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia seca antes de qualquer outra erva. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Porque a sua esperança será cortada, e a sua confiança será teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, e ela não permanecerá. Firmá-la-á, mas não se susterá. Está suculento diante do sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte. Ele vê o lugar pedregoso. Mas, arrancando o Deus do seu lugar, então este o negará, dizendo: nunca te vi. Eis que este é o gozo do seu caminho, e da terra outros brotarão. Eis que Deus não rejeitará ao íntegro, nem toma pela mão aos malfeitores. Até que de riso te enche a boca e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Parte 5. A grandeza de Deus, a pequenez do homem e o anseio por um mediador. Após ouvir a tradição rígida de Bildade, Jó responde, não com rebeldia, mas com uma das declarações mais profundas sobre a soberania absoluta de Deus e a fragilidade humana. Aqui, Jó reconhece a justiça divina, mas sente a distância entre o Criador infinito e o homem limitado. O clamor de Jó prepara o terreno para uma esperança que ainda não tem nome: a necessidade de um mediador. Jó, capítulo 9, verso 1. Então respondeu Jó e disse: na verdade eu sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam. Ele as transtorna no seu furor. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. O que fez a Ursa, o Orion e o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. O que fez coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. Eis que passa por mim e não o vejo. Vai-se e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o impedirá? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderei eu. Ou escolherei as minhas palavras para discutir com ele? A quem ainda que fosse justo não responderia? Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que atendesse a minha voz. Porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto à força, eis que ele é poderoso. Quanto ao juízo, quem me citará?
Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Ainda que eu seja íntegro, ela me declarará perverso. Ainda que seja íntegro, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Uma coisa é, por isso digo, ele consome ao íntegro e ao ímpio. Se o açoite mata de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Os meus dias são mais velozes do que o correio. Fogem e não veem o bem. Passam como navios velozes, como a águia que se lança à presa. Dizendo eu, consolar-me-ei, deixarei a minha queixa e mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque sei que não me terás por inocente. Eu sou ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem, como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de sobre mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim comigo mesmo. Jó reconhece algo essencial. Deus é justo, soberano e insondável. Mas também reconhece o abismo entre o Criador e a criatura. Sua dor não nasce da incredulidade, mas da consistência da transcendência divina. O clímax teológico está no versículo 33, quando diz: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Cronologicamente, Jó vive antes da revelação do Messias. Ele sente falta de algo que ainda não foi revelado plenamente, mas que a história bíblica apresentará mais tarde: um mediador entre Deus e os homens. Em Gênesis 3,15, assim está escrito: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 1 Samuel 2, a partir do verso 6 e 7 diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. 1 Timóteo 2, a partir do verso 5 diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há momentos em que sabemos que Deus é justo, mas não conseguimos compreender os seus caminhos. Jó nos ensina que fé madura não é a ausência de perguntas, mas a coragem de permanecer diante de Deus, mesmo sem respostas. Talvez você também sinta que Deus é grande demais e você pequeno demais. O clamor de Jó ecoa na história até encontrar resposta em Cristo. Deus se aproximou do homem. Quando não conseguimos nos justificar, Deus nos oferece graça. E se você quer receber esta graça hoje, ore assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Tu és grande, santo e soberano. Reconheço que os meus pensamentos não alcançam a profundidade dos teus caminhos. Quando me sinto pequeno, confuso e cansado, lembra-me que não estou sozinho. Obrigado porque preparaste um mediador, alguém que se colocou entre o céu e a terra para me reconciliar contigo. Ensina-me a confiar quando não entendo, e esperar quando não vejo saída, e a descansar na tua justiça perfeita. Eu entrego a minha dor, os meus questionamentos e minha vida em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, que vive
e reina para sempre. Amém.